vocês? Eu espero que sim. Nossa matéria de hoje é Geografia e vamos estudar sobre dois assuntos. Primeiro, vamos falar sobre as representações do espaço, parte 1, e teremos também a parte 2. Mas são assuntos um pouquinho diferentes. Não tanto, mas um pouquinho diferente. Por quê? Na representações do espaço, parte 1, falaremos sobre imagens por satélite, fotografia e também falaremos sobre o croquis. Vocês vão descobrir o que é. E na representações do espaço, parte 2, falaremos sobre plantas, maquetes e mapas. Tá bom? Essas duas partes são maneiras de representar um espaço, ok? As duas são isso, maneiras de representar um espaço. Só que vamos estudar 3 na parte 1 e 3 na parte 2. Primeiro vamos ficar com a parte 1, de imagens por satélites, fotografia e o croquis, ok? Para entendermos melhor sobre o assunto, vamos lá no livro de vocês, na parte de Geografia, na página 3. Acompanhar a leitura atenciosamente e todas as partes grifadas no meu livro, vocês devem grifar no de vocês também, porque é muito importante, ok? Então tá bom, vamos nessa! No mundo que vivemos, as tecnologias de informações e comunicação estão cada vez mais desenvolvidas, possibilitando que a coleta de processos de dados do espaço geográfico seja cada vez mais preciso. Existem diversas formas de representar o espaço geográfico com o uso de fotografias aéreas, imagens capturadas por satélites, mapas digitais, sistema de posicionamento global e etc. Nessa aula, aprenderemos sobre as imagens captadas por satélites, fotografias e croquis. Vamos aprender. Imagens por satélite. O Sputnik 1 foi o primeiro satélite artificial da Terra, lançado pela União Soviética em outubro de 1957. No entanto, sua função não era de observação da superfície terrestre, mas sim para transmitir sinal de rádio, mas podia ser sintonizado pelas pessoas aqui na Terra. Esse satélite auxiliou muitos dos estudos aeroespaciais até que em 12 de abril de 1961, Yuri, cosmonauta russo, se tornou o primeiro ser humano a observar a Terra do espaço sideral. O primeiro satélite de observação da superfície terrestre foi lançado 11 anos depois da viagem aeroespacial do cosmonauta russo em 1972. Este foi o primeiro satélite da série Landsat, capaz de rastrear permanentemente a superfície do nosso planeta. Depois dele, diversos outros foram lançados ao longo da história. O sétimo satélite da série Landsat foi lançado em 1999 e em 2013 ainda funcionava. O Landsat 8 foi lançado em 2013 e ainda se encontra em operação. As imagens feitas por satélites são convertidas em dados numéricos e enviadas a uma estação que fica na Terra. Essas estações processam estes dados em computadores e reproduzem uma imagem digital da superfície da Terra. Você já assistiu à previsão do tempo na televisão? Essas previsões são feitas a partir dos dados obtidos por meio das imagens do satélite. Observe essas duas imagens. Elas são reproduzidas por satélites. Normalmente, os mapas produzidos por imagens de satélite são de menor precisão, ou seja, mostram menos detalhes do espaço geográfico. Os mapas com detalhes de topografia ou cartas que têm que ser mais precisos continuam sendo feitos em base de fotografias aéreas. O que são fotografias aéreas? As primeiras fotografias aéreas eram tiradas a partir do uso de balões ainda no século XIX.
No entanto, a partir da Primeira Guerra Mundial, foram utilizados aviões. Nesta época, os interesses eram puramente militares, mas o uso e aperfeiçoamento dessa técnica fez com que houvesse um grande avanço de fotografias aéreas. Hoje em dia, são utilizados aviões ou até mesmo drones para fazer esse tipo de registro. Observem as fotografias aéreas. Atualmente, as fotos aéreas são feitas com câmeras digitais e os equipamentos são computadorizados, garantindo um processo mais rápido e mais preciso das imagens. Até hoje, a maioria dos mapas topográficos é produzido com o uso de aerofotogrametria, ou seja, a partir de fotografia aéreas tiradas de um avião, helicóptero ou um drone. Contudo, os avanços no sensoramento remoto, que são imagens capturadas por sensores eletrônicos acoplados em satélites, permitem que tenhamos fotos aéreas com boa resolução. Croquis. Croquis é um desenho, um esboço de algo que queira representar em uma folha de papel. O croquis não segue regras formais de desenhos ou técnicas muito elaboradas, além de não precisar de nenhum material específico para ser feito. É utilizado em diversas áreas, por exemplo, na moda, onde o estilista faz o esboço de suas peças antes de tirar qualquer medida ou ter algum rigor. Veja as imagens abaixo. No entanto, para a geografia, o que interessa é a representação espacial do croquis, seja de um mapa ou de uma paisagem. O croquis é um esboço desenhado de uma determinada área ou um mapa reproduzido sem escala e sem os procedimentos padrões numa elaboração, servindo apenas para obtenção de informação geral de uma área. Assim, o croquis também pode ser uma forma de representação cartográfica, embora não tenha a precisão das localizações e das formas do espaço retratado. Croquis é um registro imediato da imagem mental ou visual que serve de apoio para a elaboração de um mapa ou algum projeto. O croquis cartográfico caracteriza-se por um desenho espontâneo, que protege o espaço geográfico e permite possibilidades de interpretação e intervenção naquele espaço, sendo um instrumento de comunicação muito importante. Vamos começar a falar sobre o satélite, não é mesmo? Como vocês perceberam aí na leitura do livro de vocês, o primeiro satélite artificial da Terra, ele foi lançado pela União Soviética, muitos anos atrás, no ano de 1957. E ele não teve a função só de observar a superfície terrestre, né? A superfície da Terra, a Terra lá do espaço. Não, ele teve também a função de transmitir sinal de rádio, que podia sintonizar, né? Podia ser sintonizado pelas pessoas na Terra, que podiam ser escutados pelas pessoas da Terra. Existe essa transmissão de sinal para os rádios aqui da Terra. Tudo bem até aí? Para mais estudos sobre a Terra, teve uma pessoa, né? Yuri, o nome desse rapaz, que nasceu em 1934 e faleceu em 1968, que foi o primeiro cosmonauta russo que se tornou o primeiro ser humano a observar a Terra do espaço sideral. Ele conseguiu ver, né, olhar como é a Terra lá de cima do espaço sideral. Imagine a bela imagem. Alguns anos depois dessa viagem aeroespacial,
Exatamente 11 anos depois, o primeiro satélite de observação da superfície da Terra foi lançado. Eles lançaram esse satélite para ter imagens da superfície, né, a Terra lá do espaço sideral. Ou seja, não só mais tinha Yuri essa possibilidade de ver a Terra como era lá de fora, mas sim todos aqui da Terra também. Eles podiam, nós seres humanos daqui de baixo, poderíamos ver como era esse incrível planeta lá de fora. Depois disso, foram lançados também outros satélites com outras funções também. As imagens por satélites, elas são enviadas, né, elas são convertidas por dados numéricos e elas são enviadas para as estações que ficam aqui na Terra. Essas estações que ficam aqui na Terra, elas processam esses dados em computadores especializados para isso e reproduzem as imagens digitais das superfícies do planeta. Vocês já ouviram falar, tem até um exemplo no livro de vocês, sobre a previsão do tempo? Quando a repórter fala lá no jornal a previsão do tempo? Então, é porque eles têm esses dados numéricos que vêm dos satélites, eles convertem esses dados numéricos para identificar, né, qual será a previsão do tempo para tal dia, para tal semana. Tudo bem até aí? Então agora falaremos sobre as fotografias aéreas, que são fotografias tiradas de cima. E as primeiras fotografias aéreas, elas eram tiradas a partir do uso de balões. Tem esses balões que vemos em filme, que encontramos em filmes. Então, essas fotografias, há muitos anos atrás, muitos séculos atrás, eram tiradas a partir desses balões. Eles usavam esses balões para subir e de lá de cima tirar as fotografias daqui de baixo, da superfície. Mas na Primeira Guerra Mundial, né, alguns anos atrás também, foram utilizados aviões para tirar as fotografias aéreas de lá de cima. Eles tiravam fotografias aqui da superfície através dos aviões. E hoje em dia existem vários recursos mais fáceis, né, de utilizar para ter esses tipos de fotografias, as fotografias aéreas. Hoje em dia eles podem usar, assim como antigamente, os aviões, mas também podem usar drones. Quem nunca viu um drone aí? Então, pessoal, a partir desses objetos, isso aqui tá desmontado, né? Não tá tudo montadinho. Mas, ó, tem a câmerazinha que encaixa aqui embaixo, tudo direitinho. E a partir desses objetos, né, desses instrumentos, ainda tiram fotos aéreas, né? Fotografias aéreas com o comando de um controle remoto. Ó, parece até um controle de videogame. Aí eles encaixam o celularzinho aqui, ó, conectam o celular com essa câmera, tá vendo? E a partir disso, eles conseguem capturar fotografias aéreas vindas lá de cima. Muito bacana, né? E com o passar do tempo, a tecnologia foi melhorando cada vez mais as imagens, facilitando cada vez mais o trabalho destas pessoas. Ao invés de subirem no avião e capturar fotografias aéreas, eles podem usar outros recursos, assim como eu mostrei, né? Dei o exemplo do drone, que é um recurso muito simples que eles podem capturar as imagens a partir da superfície. Joinha? Belezinha até aí, né? Agora, croquis. Pessoal, croquis nada mais é do que desenhos feitos à mão. Croquis é o nome
dos desenhos feitos à mão. Aí no livro de vocês, deu o exemplo de um estilista que desenhou os seus looks, não é mesmo? Tá vendo? No manequim, não é? Isso aí é um exemplo de croquis. Mas também outras pessoas, né, têm como desenhar áreas planas, como o engenheiro. O engenheiro, para fazer a construção de uma casa, antes disso, ele faz uma planta, ele desenha tudo direitinho de cima e mostra ao proprietário daquele lugar. Se caso estiver de acordo com o gosto, né, o querer do proprietário, o engenheiro coloca as mãos na massa, né, após ver o croquis, o desenho daquele lugar, daquela superfície. Tudo bem? Então, muito fácil esse assunto, né? Já que entendemos, vamos lá para os exercícios, na página 7. Número 1 está escrito o seguinte: marque a imagem que representa uma fotografia aérea. Fotografia aérea é aquela que são tiradas da parte de cima, mas não chega a ser lá do espaço. Elas são tiradas aqui mesmo. Podem ser tiradas através de drones, aviões, helicópteros. Qual dessas duas fotografias são aéreas? Vocês vão marcar com um X, ok? Agora, virando a página, número 2. Marque a imagem que representa um croquis. Lembram que eu acabei de dizer, né, na explicação sobre, que o croquis, ele é um desenho feito à mão, a lápis, ou até mesmo no computador, que hoje a tecnologia ela está se inovando cada vez mais e facilitando o trabalho das pessoas, não é mesmo? Então, o croquis é um desenho, e eu dei um exemplo do estilista, também dei um exemplo do engenheiro que prepara a planta da casa, né, e dá ao proprietário para ver se está do agrado ou não. Então, vocês vão marcar a imagem que representa o croquis, se é a primeira imagem ou a segunda imagem. Joinha, né? Número 3. Sobre as imagens de satélite, assinale V para verdadeiro e F para falso, tá bom? Primeira, as imagens feitas pelos satélites são convertidas em dados numéricos e enviado a uma estação que fica na Terra. É verdadeira ou falsa? Como é que é mandada as imagens lá de cima dos satélites para a gente aqui na Terra? Marquem aí. Se verdadeiro, letra V. Se falso, letra F. Embaixo, a imagem do espaço geográfico por satélite garante as melhores resoluções. A imagem tirada lá do espaço tem melhor resolução do que as imagens tiradas aqui de baixo? Se verdadeira, B. Se falsa, F. Tá bom? Número 4. O croquis é uma fotografia de alta resolução ou um esboço desenhado. Então vamos lá. Ele é uma alta resolução, é uma fotografia de alta resolução, ou é apenas um esboço? Um esboço é tipo um rascunho, né? Um exemplo de um rascunho. Vocês vão me dizer se é uma resolução, uma fotografia de alta resolução, ou se é um esboço, tá? Escrevam aí. Agora, número 5, ok? Sobre as fotografias aéreas. Complete a frase com as palavras certas. Vamos nessa. Atualmente, as fotografias aéreas são com câmeras ou rápido. São com câmeras ou rápido. Digitais. E os equipamentos são computadorizados, garantindo um processo mais câmera ou rápido e preciso. Então, vocês vão completar essa frase com as palavrinhas corretas. Rápido e câmera. Joinha? Beleza. Número 6. Faça um croquis
do quarteirão onde você mora, indicando as principais ruas de sua casa. Eu tenho uma dica: se vocês entrarem no Google Maps, tem um desenho, né, do bairro onde você mora, tem um desenho das ruas, tudo direitinho. Então, se vocês quiserem uma colinha, é vocês irem lá no Google Maps e passar aqui pro livro de vocês, tá? Ok, então vocês vão fazer um croquis do quarteirão onde vocês moram. Aí, bem caprichado, bem bonito. Se for preciso, pegue uma reguinha, né? Faça as ruazinhas com a reguinha, tudo direitinho, bem bonitinho, caprichado. Depois podem colorir. Joinha? Então, tá bom. Agora que já falamos sobre representações do espaço, parte 1, vamos passar para representações do espaço, parte 2. Vamos falar sobre plantas, maquetes e mapas, ok? Então, vamos lá para o livro de vocês na página 10. Não se esqueçam de grifar todas as partes que estiverem grifadas no meu livro e no livro de vocês, atenciosamente acompanhar a leitura, tá ok? Então vamos nessa. Na aula passada, aprendemos sobre algumas representações espaciais como as imagens de satélites, os croquis e as fotografias aéreas. Na aula de hoje, aprenderemos mais algumas representações possíveis do espaço geográfico. Estudaremos sobre as plantas, as maquetes, os mapas. Vamos lá! Plantas. As plantas são representações do espaço muito utilizadas nas construções civis. São desenhos que contam as medidas de cada área, além da organização do espaço onde vai ficar cada coisa, o local das portas, das janelas, da garagem e etc. Como observado na imagem anterior, as plantas são uma representação do espaço a partir de uma visão vertical, ou seja, é como se estivesse olhando de cima para baixo, aquela construção. Assim, conseguimos ver todos os cômodos da casa e objetos. Para elaborar cada um desses documentos, são feitos estudos e análises detalhadas. Assim, é possível antecipar a identificação de um problema e até ver como a casa ficará quando estiver pronta. Maquete. A maquete é uma representação reproduzida de uma construção ou de uma parcela do espaço geográfico. Elas são muito utilizadas em projetos de arquitetura e engenharia, ou mesmo na venda de imóveis. Através dessas representações reproduzidas, as pessoas conseguem visualizar de forma tridimensional projetos e construções. Observe. As maquetes são utilizadas desde a antiguidade. Nessa época, essa forma de representação de espaço geográfico estava ligada a interesses militares, onde eram representados fortes castelos e outras estruturas da época. Através da maquete eram planejadas as estratégias de campo de batalha. Mapas. Os mapas são registros muito antigos. Há muito tempo, o ser humano elabora rotas de caça, coleta e fuga, passando a formular mapas mentais a partir de seu movimento prático no espaço em que vive. Posteriormente, esses mapas passaram a ser registrados em pinturas rupestres, blocos de argila, talhados em madeira, dentre outras formas. Os mapas são pensados e elaborados por uma área do conhecimento geográfico que recebe o nome de cartografia. A cartografia traz nos mapas a expressão do conhecimento do humano do espaço geográfico. Podemos destacar 3 principais tipos de mapas: os físicos, os políticos e os econômicos. Mapas físicos são os mapas que mostram aspectos físicos de uma porção do espaço, como a hidrografia, que são rios, mares, oceanos e águas subterrâneas, a vegetação, o relevo e o clima. Ao lado é representado um mapa que destaca as principais formas de relevo do Brasil: planaltos, depressões e planícies.
Mapas políticos representam a divisão territorial que acontece entre países ou limites que podem ser entre estados, municípios, regiões e demais divisões territoriais. Ao lado, temos como exemplo o mapa político brasileiro, mostrando as divisões políticas entre as regiões e os estados e as capitais. Mapas econômicos são mapas que trazem representações relacionadas à movimentação das riquezas, os meios de transportes, as indústrias, atividades agropecuárias, entre outras coisas. Ao lado, podemos observar um mapa que mostra a quantidade de indústrias distribuidoras por municípios. Os elementos cartográficos. A leitura é uma habilidade muito importante para as nossas vidas em sociedade. A leitura dos mapas podem ser diversas. Ao ler um mapa, você passa a conhecer diferentes informações acerca de diversos assuntos do mundo. Os mapas, em sua maioria, apresentam 6 elementos cartográficos importantes para o auxílio da sua leitura. São eles: título, fonte, orientação, projeção, escala cartográfica e legenda. Observe o planisfério abaixo. O título de um mapa indica o tema que será abordado por ele e as legendas são fundamentais na leitura de um mapa para identificarmos o que se quer representar. Elas utilizarão pontos, símbolos, linhas e cores a fim de destacar o que será representado no mapa. A orientação de um mapa existe para indicar ao leitor a direção em que o mapa está sendo representado. Estas representações aparecerá apontando um dos pontos cardeais, geralmente o norte, indicado pela letra M. Outro elemento importante é a escala cartográfica, que indica o quanto o tamanho real foi reduzido para caber no papel. Por isso, de acordo com a região representada, a escala aumentará trazendo mais detalhes sobre a região, como, por exemplo, a visualização de ruas e avenidas, ou diminuirá trazendo a representação das regiões maiores, como a dos estados, e regiões menores detalhadas. A fonte nos indica a origem, data e elaboração do mapa, e as projeções são técnicas usadas para a elaboração dos mapas. Então vamos lá, pessoal. Após essa leitura, percebemos que é o mesmo conteúdo, né? Representações do espaço, parte 2, mas só que antes falamos sobre imagens por satélites, fotografias e o croquis, né? Agora vamos falar sobre plantas, maquetes e mapas. Joinha? Então vamos começar por plantas. Plantas não é o vegetal, tá? Plantas que vamos falar é sobre um desenho, não é mesmo? Que lembra que falamos sobre o croquis? É parecido, só que na planta se tem algo mais específico. Há plantas, né? As plantas, elas são representações do espaço muito utilizada na construção civil, ou seja, elas são muito utilizadas por engenheiros nas construções de prédios, casas, não é mesmo? Então, qual a diferença do croquis para a planta? A planta, ela é específica para isso. Ela é uma imagem vista de cima para baixo. O croquis, ele pode ser visto de um lado, de outro, de frente, de costa. A planta em específico, ela é vista de cima para baixo, ok? E elas têm as medidas das áreas, né? As medidas certas das áreas. Elas têm a organização do espaço, né? Ou seja, onde vai ficar cada coisa, o local das portas, o local da janela, o local da garagem. Então, assim, ela é bem
específica. Ela diz onde tem cada detalhe, cada coisinha, não é mesmo? E as maquetes. As maquetes são basicamente igual às plantas, né? Elas são detalhistas, elas têm cada detalhezinho, né? Nos locais, as portas, as janelas, as medidas das áreas, tudo. A diferença é que as maquetes, elas não ficam apenas no papel, elas são construções, mini construções. Vocês já fizeram alguma maquete? Creio eu que sim, não é? Então, maquetes são mini construções. Tudo bem até aí? Agora vamos falar de mapas. Os mapas, eles são divididos em 3 tópicos: os físicos, os políticos e os econômicos. E aí no livro de vocês, na página 12, tem imagens, né, dos físicos. Os mapas físicos são os mapas que mostram os aspectos físicos de uma porção de espaço, como a hidrografia, que são os rios, né, os mares, os oceanos, as águas subterrâneas, mostram tudo sobre a hidrografia, né, e a vegetação, o relevo e o clima. O mapa físico, ele abrange essas questões que eu acabei de citar. Tem os mapas políticos, que são representações de visão territorial, né? Eles dividem as partes territoriais do nosso país, do nosso mundo, ok? Os mapas econômicos. Os mapas econômicos, eles são representações relacionadas à movimentação das riquezas, né? Os meios de transporte, das indústrias, atividades agropecuárias e entre outras milhares de relações com a riqueza, com a questão econômica do nosso país, ok? Existe dentro dos mapas os elementos cartográficos. Cartográficos, o que é cartográficos? Então, os mapas, eles são pensados e elaborados por uma área de conhecimento geográfico que recebe o nome de cartografia. Então, vamos entender sobre esses elementos cartográficos. Eles são divididos em 6 elementos. O título, que indica o tema, né, que será abordado pelo mapa, né, o título. Tem a fonte, que indica a origem, a data e a elaboração do mapa. Tem a orientação, que existe para indicar ao leitor, que somos nós, né, que estamos lendo, a direção em que o mapa está sendo representado. Tem a projeção. A projeção são técnicas usadas para a elaboração dos mapas, ok? A escala cartográfica, que indica quanto o tamanho real foi reduzido para caber no papel. Tem a legenda, né? As legendas são fundamentais na leitura de um mapa, porque ela identifica o que vai ser representado. Tudo bem até aí, né? E a partir dessa explicação, vamos para os exercícios, lá na página 14, ok? Vamos lá. Número 1. Para que servem as plantas na construção civil? Marque a resposta correta. Letra A. Para construir miniaturas. Letra B. Auxiliam na construção de casas. Letra C. Ajudam na elaboração de mapas. Letra D. Para movimentar a economia. Bom, plantações, né? Construções civis. Quando eu falei sobre plantas, eu disse que ela ajudava, né? O quê? O engenheiro a desenhar, né? Com bastante detalhes. E assim como o croquis, lembra que eu falei do croquis? Ela ajuda a auxiliar o engenheiro a ver onde vai ficar cada coisa, né? Cada objeto, onde vai ficar cada porta, cada janela, e mostra para o proprietário. Se o proprietário aceitar aquele desenho, ele bota
a casa para cima, o prédio para cima, ele constrói. Caso não, eles vão mudando no desenho, né? Então, para que servem as plantas na construção civil? Vocês vão marcar um X na resposta correta. A, B, C ou D, ok? Número 2. O que são maquetes? Marque a opção com a resposta correta. Letra A. São miniaturas de uma construção ou parte de um espaço geográfico. Letra D. Letra B. São esboços desenhados em papel. Letra C. São representações do espaço mundial. Letra D. São um tipo de mapa. Então, eu disse que maquetes são miniaturas de construções, não é mesmo? São miniaturas de um espaço. Então, qual é a resposta correta? A, B, C ou D? Vocês vão marcar a resposta certa, correta, em relação às maquetes, ok? Número 3. Existem vários tipos de mapas. No entanto, existem 3 principais tipos que a gente citou. Quais são eles? Preencha os espaços abaixo com a resposta. Então, quais são os 3 principais tipos de mapas que citamos, né, na explicação? Vocês vão escrever aí nesses retângulos. Joinha? Então, tá bom. Número 4. Pense na sua casa. Ande pelos cômodos e observe bem o espaço. Agora, use uma régua e elabore uma planta da sua casa. Não se preocupe com as medidas exatas. Procure apenas imaginar a sua casa vista de cima e localize os cômodos. Então, agora vocês serão engenheiros, ok? Vocês vão desenhar a planta da casa de vocês. Onde tem cada cômodo? Minha cozinha perto da minha sala, depois meu banheiro, meu quarto. Vocês vão desenhar exatamente como é a casa de vocês. Onde tem porta, onde tem janela, ok? Com capricho. Peguem uma réguazinha, né? E tracem as paredes, né, os muros, ok? Tá bom? Número 5. Agora você já tem a planta da sua casa. Use-a para montar uma maquete da sua casa. Use materiais como caixas de fósforos, papelão, papel, cola, barbante, cartolina, dentre outros. Use a imaginação e mãos à obra. Então, vocês podem pegar um pedaço de isopor e começar a fazer a planta da casa de vocês. Hoje é quarta-feira. Será que até semana que vem vocês conseguem me enviar a foto dessa construção? Dessa miniatura? Dessa maquete? Então, aí vai um desafio para vocês, ok? Eu vou ficar esperando até quarta-feira que vem, ok? Então, muito bem. Vamos construir uma maquete da casa de vocês. Vou ficar esperando, ok? Tá. Número 6. Com a ajuda de um responsável, observe o mapa político do Brasil e responda. Vamos lá. Observem bem esse mapa. Vamos responder as questões. Letra A. Eu moro no estado chamado. Qual é o estado que vocês moram? Rio de Janeiro. Então, vocês vão escrever aí. Vocês localizaram o Rio de Janeiro nesse mapa? Sim? Então, se vocês localizaram, circulem ele lá pra mim, por favor, ok? Letra B. A capital do meu estado se chama... Qual é o nome da capital desse estado? Escrevam aí, ok? Antes de encerrarmos esta aula, vamos para uma racha-cuca. Um arquiteto apresentou uma planta para um cliente. O cliente verificou que o projeto tinha uma medida errada. Uma das paredes da casa media 9 metros. O arquiteto precisava subir um terraço. O arquiteto precisava subtrair 1/3 deste valor para chegar à medida correta. Qual a medida correta? Então vamos lá. 1/3. 9 dividido por 3. 9 dividido por 3 é igual a 3, não é mesmo?
9 menos 3. Então, vai ser o resultado. 9 menos 3, qual é o resultado? Esse é o resultado final. Vocês vão escrever aí. Logo, a medida correta da parede é de metros, ok? Então, meus amores, essa foi nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido tudo direitinho, tá bom? Não se esqueçam de mandar fotinha no final do vídeo. Semana que vem, na próxima quarta-feira, eu vou ficar esperando a foto da maquete de vocês pronta também, tá? E é isso, ó. Um grande beijo e fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau!